Uma boa tarde a todos vocês. Que bom que a gente está junto nessa tarde de sábado, né? Um dia assim, de uma semana tão quente, né? E agora a gente está com essa tardezinha daquelas que puxa a gente para debaixo de um cobertor, não é verdade? Tá uma tarde especial, né? Gostosa para dar uma descansada, né? Mas que bom que você decidiu estar aqui hoje para poder também a gente encontrar descanso na palavra de Deus. A gente vai agora ter a oportunidade de dar andamento ao tema que vocês já discutiram aí, já puderam conversar em grupos, não foi isso mesmo? E a gente está com um tema hoje bem interessante, que é o tema Faces que Brilham. E eu gostaria então de convidar você para que nós fizéssemos uma prece antes de iniciarmos o tema de hoje. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nessa tarde nós viemos até aqui com a intenção de poder também ouvir um pouco da Tua palavra, de uma mensagem gostosa que possa trazer para nós reflexões especiais. Que o Senhor então fale conosco através de tudo isso e nos dê a Tua paz em nome de Jesus. Amém. Você já teve a oportunidade de observar uma pessoa mexendo no celular no escuro? E vocês vão notar que no guia de mensagem aí algumas palavras já estão preenchidas, né? Isso foi um bônus, viu? Não se acostume com isso, tá bom? Isso foi apenas um bônus para vocês nessa tarde. Você que veio aqui ao encontro hoje, nesse dia 14 de outubro de 2017, como o ano passa rápido. Você ganhou um bônus aí com pelo menos 5 palavras já preenchidas, tá? Então você já teve assim, a impressão de notar que o rosto de uma pessoa brilhava, não foi isso? Vamos reproduzir esse efeito aí. Você está com o seu celular aí agora na sua mão? Tá aí na sua mão? Então pega o seu celular, coloca aí bastante brilho na tela, porque eu não vou conseguir me ver, mas eu quero ver vocês, tudo bem? Então a gente vai reproduzir esse efeito agora, pode ser? Tem que apagar. Aí, Edu, pode zerar a luz aí, vamos ver se dá, porque tem luz lá em cima, né, e tal, a luz das telas, olha que legal, deixa eu ver vocês aí. Aí, a Karen, muito bem, a Yuli, eu tô vendo, o Wesley, muito bem, o Yuri, tô vendo lá atrás também. Pois é, vocês estão me vendo aqui também? Tá com bastante brilho meu aqui? Pode acender, era só para poder fazer aqui um pequeno efeito de algo que a gente às vezes vê. E é interessante que muita gente cria esse efeito dentro da sua própria casa enquanto está deitado. Sabe aquela última olhadinha do celular que a gente dá antes de dormir? Pois é, muita gente está virando amigo de um oftalmologista por causa disso, né? Porque essa última olhadinha que a gente dá no celular enquanto está bem escuro o quarto é um prejuízo tremendo para os nossos olhos. Porque a quantidade de luz que o celular emite, dependendo até mesmo se você é alguém que gosta de acordar à noite, dar uma olhada no celular e parar, você até mesmo bloqueia a produção de algumas substâncias no seu corpo que colaboram com o seu sono. E isso pode prejudicar teu sono, teu descanso, dentre outras coisas, né? E esse efeito do rosto brilhar, ele é interessante, ele é curioso, porque eu tomei apenas um exemplo aqui no segundo parágrafo, que se todos os usuários do Facebook eles estivessem reunidos num só lugar, isso são dados de 2015, estivessem reunidos num só lugar, e as luzes fossem apagadas, e todos os usuários do Facebook ao mesmo tempo estivessem ali com o seu dispositivo fazendo o seu rosto brilhar, nós teríamos uma grande multidão de pelo menos 1,6 bilhões de pessoas. Isso seria a maior população, seria um país, né? Seria uma população maior do que qualquer outro país que existe no mundo. Seria o maior país, seriam as pessoas que utilizam a rede social do Facebook. Eu tomei o exemplo porque ainda é a maior rede social utilizada. E esses mesmos que estivessem com seus rostos ali iluminados, se eles permanecessem conectados simplesmente por 1 minuto, eles iriam compartilhar, de acordo com o que eu anotei aqui, 510 mil comentários em 1 minuto só. 510 mil comentários,
eles teriam feitos 293 mil atualizações e eles teriam compartilhado 136 mil mídias entre fotos e vídeos. Só para relatar que 99 milhões daqueles 1,6 bilhões de pessoas seriam brasileiros. Então você ia encontrar aí muito brasileiro fazendo uso seria aquela população do rosto iluminado, seriam 99 milhões pelo menos deles seriam brasileiros. E se eles ficassem aí, bem, e 54% desse público brasileiro seria mulher, então tem sempre mais mulher do que homem, né? Aqui também, nos usuários do Face, é a mesma coisa. E por fim, se eles permaneceriam iluminados por 22 minutos, que é o tempo médio de consumo, ou então até a sua bateria acabar. O fato é que muita gente hoje está ficando conectado. E eu só quis pegar a ilustração aqui de como isso é real no nosso meio, como isso é presente, frente aos dados, até mesmo da mídia, do Facebook, e também sobre essa curiosidade de que as pessoas, às vezes, no escuro, elas têm o seu rosto brilhando. Eu tomei a liberdade de colocar algumas perguntas para vocês aqui sobre justamente essa questão. Algumas vezes a gente sempre fala para alguém assim, né? Eu te desejo luz. O que isso representa para você? Vocês discutiram isso em grupo, não foi? Por exemplo, alguma coisa que alguém tenha falado. Já viu alguém desejando luz para a vida do outro? O que isso quer dizer? Quem aqui foi líder de mesa? Você foi, Melba? Tá, disseram alguma coisa por aí que foi uma colaboração assim? Por exemplo, vida, sabedoria. Ok. Mais alguém foi líder de mesa aqui? Deixa eu ver. Acho que eu vi o Renato aqui também, não foi, Renato? Você pode citar um aí? Além de vida e sabedoria, que luz também pode significar? Ok. Uma coisa meio espiritual, né? Ok. Desejando para a pessoa uma prosperidade espiritual com a ideia de desejar luz. Muito interessante. Mas quem foi líder de mesa aqui? Renata, alguma contribuição um pouquinho diferente? Ok. Ok. Então sempre uma coisa em tom positivo. Porque é real. Quando a gente normalmente fala que alguém está com um brilho nos olhos, isso dá a ideia de quê? De que está acontecendo alguma coisa muito boa e a pessoa transparece isso através do brilho dos seus olhos. Falar que tem um brilho no rosto, um brilho na vida, que a pessoa tem realmente um brilho nos seus pensamentos, dá a entender que a gente está falando de algo muito bom. Tudo bem? Então, a ideia de luz parece para nós ser uma coisa boa, transmite um bom sentimento, um bom pensamento a respeito do que você está desejando para o outro ou do que você percebe em alguém simplesmente. Talvez você, assim como eu, já tenha conversado com alguém que, de certa forma, te impressiona no jeito de ser, na maneira como conversa, e você tem a impressão de ter estado com alguém muito iluminado. Já aconteceu isso com você? Porque é comum, a gente logo percebe que luz é um sinal de clareza também dos pensamentos, clareza dos sentimentos, firmeza na vida, compaixão, amor, dentre outras coisas. Então, eu fico aqui, ao ler essa parte do nosso terceiro parágrafo, que quantos de nós, ao chegar ao final de um ano, de um aniversário, já não desejamos isso para alguém? Te desejo luz como voto de prosperidade. Agora, a pergunta mas de onde poderia vir essa luz, já que as faces logo se apagam se apertamos o botão de desligar? O que eu quero dizer aqui é que, ao mesmo tempo em que eu desejo luz para a vida de alguém, eu desejo que essa pessoa brilhe, o brilho que eu mais vejo no rosto das pessoas hoje é o brilho do celular que logo se apaga. É o brilho de uma rede social, é uma consulta no telefone por causa de uma agenda. São pessoas trabalhando. Em filmes é muito comum, às vezes, a gente vê
quando a câmera pega, de repente, uma cena de um grande prédio, que já dá a entender que é um prédio comercial, e você vê pessoas trabalhando lá dentro, à noite. Normalmente, serão muitos computadores, rosto das pessoas brilhando, e elas ali trabalhando. Hoje em dia, o que mais se passa é isso. Ou seja, para mim fica a ideia de que a luz que sai daqui é uma luz que se apaga facilmente. É uma luz que se esvai se eu aperto o botão de desligar. Mas se eu quero luz para a vida de alguém, eu preciso desejar a ela uma luz que permaneça, uma luz que continue, uma luz que acrescente. Então, se essa luz, mesmo que tão presente na vida de todo mundo, não sai daqui, sai de onde? De onde vem essa luz mais poderosa, maior, essa luz mais intensa, essa luz mais proveitosa, que eu desejo para as pessoas e que eu gostaria de ter também? Porque eu já entendi que não vem dos meus dispositivos, dos meus aparelhos, não vem dos meus computadores, não vem de nada disso. De onde vem essa luz? Será que existe alguma fonte tão especial de luz que possa realmente carregar a nossa vida de todo esse brilho? Muito bem. Aqui é inevitável a gente não pensar na história de Moisés. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler a história de Moisés do dia em que o rosto dele brilhou depois que ele teve um encontro com Deus. Essa história ela é tão especial que eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 conceitos, 3 lições sobre a experiência de Moisés. E a primeira delas, pode colocar na tela, ponto 1, agora sim vocês vão precisar completar. Isso, pode passar. Isso. Um encontro com Deus traz, pode completar? Um brilho especial. Um encontro com Deus traz um brilho especial. Eu quero ler com você essa passagem bíblica, tudo bem? Aqui diz assim: ao descer do Monte Sinai, isso contando a história de Moisés, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Gente, eu fico imaginando assim, a cena, né? Porque Moisés, quando subiu, ele subiu atendendo a um convite de Deus. Deus organizou o seu povo, deixando todo ele em um grande local, uma grande planície, aos pés do Monte Sinai, que é um grande monte, e ali ele falou: Moisés, você vai subir aqui para nós conversarmos um pouco. E ele sobe para poder falar com Deus. E quando ele sobe para falar com Deus, ele passa ali alguns dias. E depois, obviamente, ele precisa descer, porque durante aqueles dias ele recebeu orientações vindas de Deus para a sua vida. E ele então desce a montanha, mas quando ele desce a montanha, ele não sabia. Mas o que tinha no rosto dele? Um brilho, uma luz especial no rosto dele. Eu não sei como é que foi que o pessoal tratou ele quando viu ele logo com o rosto brilhando. Se as pessoas ficaram se cutucando, falaram assim: olha o rosto dele lá, está cheio de luz, parece uma lâmpada. Por que isso? Alguns outros, de repente, falaram assim: Moisés, o que aconteceu com você? Seu rosto está brilhando. E, de repente, ele, então, ao descer do monte, é surpreendido com essa questão. A lição que eu quero tirar com vocês, e que vocês já completaram, é que um encontro com Deus traz um brilho especial para a nossa vida. Eu acho interessante dentro desse verso, porque aqui diz assim que ele não sabia. É a primeira coisa que me chama a atenção. Moisés, ele vai até Deus por um convite de Deus. Moisés não foi até Deus porque ele tinha um interesse no brilho. Ele tinha um interesse no convite de Deus. Isso para mim é algo importante, uma lição bem especial. Quando ele vai até Deus, foi porque Deus tinha convidado. E quantas vezes Deus convida muitas pessoas para estarem com Ele. Mas o que eu tenho visto hoje no nosso dia a dia são pessoas que não têm valorizado muito o convite que Deus faz. Deus muitas vezes convida a mim e a você para que de manhã a gente esteja com Ele. Ou para que no final do nosso dia estejamos com Ele. Para que passemos o dia com Ele. E quantas vezes, por causa do tempo, do trabalho, da dinâmica da vida, o que a gente faz? Olha, agora eu não tenho como atender. Agora eu não tenho como dar importância à espiritualidade. Então, a primeira questão aqui é que Deus,
ele fez um convite e Moisés estava interessado no convite. No convite. O convite de Deus que está aí extensivo a mim e a você. Eu acho interessante isso porque quantos de nós aqui já tivemos o prazer de atender o convite de Deus e sem saber de coisas boas que viriam depois? Aqui fica para mim evidente que quando Moisés desce do monte, ele está carregando um resultado que ele não foi buscar. Olha que interessante. Porque o texto bíblico está dizendo que ele não sabia. Se ele não sabia, não era isso que ele tinha ido buscar, senão ele ficaria conferindo. Será que meu rosto está brilhando? Está brilhando? Não está. Não foi isso que ele foi buscar. Ele não saiu de sua tenda, do meio do seu povo, falando assim, olha, eu estou indo buscar um brilho com Deus ali, já estou voltando. Não. Ele foi buscar, na verdade, um relacionamento de respeito com Deus. E o resultado disso foi um brilho para a sua vida. Algumas vezes as pessoas às vezes vêm me procurar, né, para poder conversar, desabafar e contar algumas coisas a respeito de suas vidas. Eu já conversei com uma adolescente, em uma determinada ocasião, e ela disse para mim que estava faltando brilho na vida dela. Ela falou assim, a minha vida parece que está escura, está sem brilho, eu estou sem vida, estou desanimada, eu não consigo progredir. Porque eu vejo que na minha frente tem a cobrança da minha família em relação ao meu estudo, tem a cobrança da minha própria escola em relação ao meu desempenho, tem a cobrança que eu mesmo me faço, porque eu, como uma menina, quero estar também aparentemente bem, quero ter meus relacionamentos, mas parece que a minha vida ela é meio escura, porque em nada disso eu estou tendo os resultados que eu quero. Para mim agora, quando eu leio esse texto, fica uma coisa bem nítida para mim. Deus ele está querendo entregar a sua luz às pessoas. E ele gostaria de fazer isso o quanto antes, para todos aqueles que buscam ele, não só interessados no brilho que ele tem para dar, mas interessados num relacionamento de obediência, de aconselhamento, de proximidade que ele tem para te oferecer. Moisés ele foi com essa intenção. Ele quis, na verdade, atender o convite de Deus, mas saiu de lá com um brilho no rosto. O interessante é que esse brilho, ele era muito forte. E às vezes algumas pessoas ficavam até incomodadas com esse brilho. Aí eu vou daqui a pouco falar que ele começou até a usar um véuzinho. Então ele subia para falar com Deus, tirava o véu. Ele descia de falar com Deus, colocava o véu, porque as pessoas às vezes se incomodavam. Sabia que esse é um efeito muito curioso que acontece com as pessoas que às vezes têm a oportunidade de receber uma luz especial de Deus em suas vidas? Porque os conceitos que agora passam a participar da vida de quem se relaciona com Deus, as escolhas, as posturas, a fala, a aparência pessoal, o estilo de vida, os interesses, eles agora às vezes começam até a incomodar muita gente que vive perto. Porque na verdade você passa a não ser tão comum quanto os outros, mas você brilha. Então o brilho não necessariamente é uma coisa que vai fazer de você alguém especial aos olhos de todo mundo, mas faz você especial aos olhos daqueles que sabem a importância que tem ter o brilho de Deus em suas vidas. Talvez a minha pergunta para a sua reflexão aqui é: você acredita que você tem um pouco do brilho de Deus na sua vida? E se você não o tem, você gostaria de ter? Aí a gente precisa aprender essa segunda lição que vem agora. Que ela diz assim, pode colocar na tela, Edu. Ela diz assim, um encontro com Deus revela que o brilho não é nosso. Pode completar. Um encontro com Deus revela que o brilho não é nosso. Moisés, quando subiu para estar com Deus, ele subiu e ele não tinha nenhum tipo de brilho. Quando ele desceu, sim, ele tinha brilho, que permaneceu com ele. Agora, dá uma olhadinha no texto. Os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés, olhar para a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que o quê? Desvanecente. Na verdade, aquele brilho estava indo embora, tudo bem? Ele desvanecia, pouco a pouco ele ia se apagando. Mas logo quando ele descia era muito forte.
Então não dava para ficar olhando para o rosto de Moisés, que aquilo ofuscava suas vistas. O brilho ia embora. Ou seja, sabe quando que o rosto de Moisés brilhava mais intensamente? Era enquanto ele estava perto de quem? Perto de Deus. A partir do momento que ele ia se afastando de Deus, na verdade, que ele voltava para a sua rotina, a partir da hora que ele saía da presença de Deus e voltava para as suas atividades normais, a partir da hora que ele voltava para o seu povo, para a sua família, para o seu dia a dia, para as suas ocupações, sabe o que acontecia com o rosto dele? O rosto dele ia se apagando. Isso é uma prova de que o brilho não era dele. O brilho era de quem? De Deus. Só que era um brilho que contaminava. Olha que interessante. Eu fico surpreso com essas questões, porque na Bíblia a gente tem algumas histórias bem curiosas. Posso dar alguns exemplos aqui? Primeiro deles, vocês sabem que no tempo de Jesus, a cultura ela era completamente diferente da que nós temos hoje. E acontecia que, algumas vezes, na verdade, assim, uma pessoa que tinha uma doença, uma pessoa que tinha um fluxo, quer seja de sangue, ou estava contaminada porque tinha encostado em alguém morto, uma pessoa que estava morta, uma pessoa que tinha uma lepra, por exemplo, uma doença, né, uma lepra. Uma pessoa assim, ela era considerada imunda. Ninguém podia tocar nessa pessoa. Tudo bem? Só que olha que interessante. Algumas vezes, quando Jesus se aproximava dessas pessoas, o que ele fazia? O que ele fazia? Tocava nelas. Mas quando ele tocava nelas, o efeito esperado, o efeito que todas as pessoas esperavam, é que ele, a partir de agora se tornasse o quê? Um imundo, um contaminado, um sujo, um impuro, tudo bem? Mas a história relata completamente o contrário. Que no momento em que ele tocava as pessoas se tornavam puras. Sabe o que isso para mim é curioso? É porque isso mostra que Deus tem uma pureza contaminadora. Todas as pessoas que se aproximam de Deus, que têm uma experiência com o Senhor, elas passam a ser contaminadas com a pureza que vem dele. Com a retidão que vem dele. Com a bondade, a misericórdia, a paz, a calma, o equilíbrio que vem de Deus. Aqui fica para mim uma evidência muito especial de que não sou eu que detenho tudo isso. Na verdade, eu como pessoa, e eu acredito que nós, como seres humanos, nós temos uma tendência muito forte a revelarmos o pior de nós. Só que nós, na verdade, acabamos que por controlar isso, para que as pessoas não nos malinterpretem, para que as pessoas nos levem bem, para que a gente seja cortês. Nós temos que aprender a ser cortês. Ninguém nasce sendo cortês. A gente tem que aprender, não tem aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprende quando é pequenininho? Por favor, obrigado. Não tem isso? Por que a gente tem que aprender isso? É porque isso não está em mim. Porque se você puder esperar de mim, você espere que eu vire as costas e não fale com você. Você espera que simplesmente eu vire o meu rosto e não te cumprimente. Espere que eu seja rude e, na verdade, não seja educado. Então, o que é oriundo de mim é sempre alguma coisa pior, é sempre alguma coisa ruim. Eu preciso receber boa influência da parte da minha família, dos meus pais, dos meus líderes, dos meus mestres, para que eu tenha condições de te surpreender positivamente. E sendo assim, fico pensando no caso de Moisés. Ele sobe para ter uma experiência com Deus e aquilo não é dele, não pertence a ele. Mas ele o tem, porque Deus o transmitiu. Agora, vocês perceberam que enquanto ele estava com Deus, era o ápice do brilho da sua face.
Mas no momento em que ele se desligava de Deus, aquele brilho ainda permanecia, mas ele ia se apagando, ia ficando cada vez menor, cada vez mais clarinho, e daqui a pouco o brilho desaparecia. E agora vem o terceiro ponto. Um encontro com Deus me leva a querer mais. Um encontro com Deus me leva a querer mais. Eu fico pensando aqui em Moisés, que teve a oportunidade de ter esse contato sobrenatural com o divino, com o eterno. E em dado momento, ele teve a experiência de sentir o seu rosto sendo contaminado com a glória de Deus. Eu não sei, porque a Bíblia não relata qual foi a sensação que ele teve, mas eu fico pensando da leveza dos músculos da sua face. Na leveza que ele não sentiu, de toda aquela pureza estar sobre ele. Do quanto aquilo deve ter trazido uma temperatura gostosa para o seu rosto. E à medida do que ele saía da presença de Deus, aquilo ia se apagando e o normal dele ia voltando. Eu fico pensando que Moisés deve ter falado assim, eu quero mais uma experiência com Deus. E o que ele faz então? Ele volta. Dá uma olhadinha no texto comigo. Moisés, no verso 2 do capítulo 34, diz que Moisés subiu ao monte. Viram isso? E no verso 28, ele ficou ali com o Senhor. E no verso 34, ele entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele. Mas até que momento? Até sair. E depois, o que Moisés fazia? Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Existe um movimento bem interessante aqui nessa história de Moisés, que ele foi para falar com o Senhor e saiu. Depois que ele fez? Voltou para falar com o Senhor e ele saiu. Sempre que ele saía, véuzinho no rosto para não incomodar ninguém, porque as pessoas ficavam incomodadas. Mas quando ele ia entrar, ele falava assim, não, eu quero aquela glória especial de Deus de novo. Então ele tirava o seu véu e voltava para a presença de Deus. Todas as pessoas que passam a se encontrar com Deus, elas vão passando a desejar mais e mais o estar com Deus, o ficar na presença dele, porque simplesmente é bom demais. É gostoso, é suave, é tranquilo. Transmite o que há de melhor. Moisés pôde sentir isso. Moisés percebeu isso, que não dava para ficar sem a presença de Deus. Não dava para permanecer sem o contato de Deus. Não dava. Aqui no livro de Deuteronômio, é o livro em que a gente vai ter o relato, né, das últimas palavras de Moisés, da sua experiência, de tudo que ele fazia, de tudo que ele fez, do que ele passou. E a gente percebe uma coisa, que Moisés, ele, em algum momento da sua vida, lá no livro de Números, que aqui é Deuteronômio, né? No livro de Números, no capítulo 6, eu tenho algo especial para ler para vocês aqui. Olha só, já ouviram falar da bênção sacerdotal? Já ouviram falar da bênção sacerdotal? É aquela bênção que ele dava ao povo, e ele desejava o bem ao povo. Olha o que Moisés disse, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Isso para mim é especial. Porque Moisés está falando o seguinte, olha, se tem algo bom que eu posso te desejar, é que ele te abençoe e que ele te guarde. Mas de que forma ele vai fazer isso? Resplandecendo o seu rosto sobre você. Porque quando a luz vier sobre a sua vida, você será alguém preenchido e você vai ficar mais feliz. Eu quero que você sinta a luz. Eu fico pensando aqui em Moisés falando isso para o povo.
E às vezes o povo não compreendendo o que Moisés está querendo dizer. Se em outras palavras pudéssemos descrever isso aqui, Moisés estaria falando o seguinte: amigos, eu estive pessoalmente com Deus, e não há bênção maior do que estar na presença de Deus e nós sermos iluminados com a face de Deus sempre que pudermos. E quando você sentir essa luz sobre você, você vai perceber que uma bênção estará sobre a sua vida. Você estará guardado e protegido. Virá a misericórdia dele sobre ti. E a paz dele vai ser abundante na sua vida. Quantos de nós aqui não está desejando a paz, não é verdade? Num mundo em que a gente hoje está vivendo situações tão difíceis. Num Brasil que está confundindo a maneira de tratar as crianças, num país onde nós temos tantas decepções com os nossos governantes, num lugar onde a gente tem crimes estranhos acontecendo. Quantos de nós não estamos hoje desejando a paz? Sabe quando ela vai chegar? Quando o rosto de Cristo brilhar sobre nós. E se em algum momento o brilho começar a ir embora, o que a gente faz? Se aproxima dele de novo e pede: Senhor, resplandeça o seu rosto sobre mim. Faz o meu rosto brilhar com a tua luz sobre mim. Me dê mais uma vez a tua luz, traz ela para cima de mim, porque eu preciso da tua paz, misericórdia, da tua guarda. Eu preciso da tua presença na minha vida, da tua bênção. Amigos, brilhar o nosso rosto, porque vamos olhar o nosso celular, é comum. Mas brilhar o nosso rosto porque estamos acessando a glória de Deus é sobrenatural. Receber sobre nós uma luz artificial que se apaga se eu aperto um botão é simples. Mas receber conforto no coração, porque nós estamos tendo contato com um Deus que é pura luz, de tudo de bom que você puder imaginar, é real, é sublime. E eu te desejo isso hoje. Eu hoje vou fazer das palavras da convivência as minhas últimas aqui. Eu te desejo luz. Mas a luz que vem de Deus. A luz que pode vir hoje sobre a tua vida, iluminar os teus caminhos, sua vida, sua mente, seus pensamentos. E te iluminar, te trazer para cima, te desejando tudo de melhor que pode existir. Eu te desejo a luz que vem do céu. A luz que vem de Deus. Para que você cresça na fé. E para que você saiba que todos nós, quando nos encontramos com Deus, nós teremos um brilho especial que não é nosso, mas que vai nos fazer desejar cada dia mais um pouquinho. Então que Deus te dê a paz. Que Deus fique com você. Vamos orar? Santo Deus e nosso querido Pai, muito obrigado, porque nessa pequena reflexão de um momento da vida de Moisés, ficou nítido para nós aqui que o Senhor tem um brilho para dar a todos nós. O Senhor nos faz hoje um convite para que nós tenhamos uma semana contigo, uma semana na tua presença, uma semana marcante que faz da nossa vida uma vida mais iluminada. Ó Deus, com toda a luz que o Senhor tem para nos dar, que essa luz venha com paz, misericórdia, com vida, com prosperidade, mas que o Senhor coloque no nosso coração sempre o desejo de querer mais. Não é nosso, é teu. Por isso pedimos, Senhor, nos dê a tua luz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês e te leve por uma semana de uma maneira extraordinariamente iluminada. Deus abençoe a todos. Amém. Convido a todos, após a nossa apresentação musical, para um coffee aqui em cima. Tudo bem? Deus abençoe a todos.